O segundo livro de Samuel, capítulo 17, começa assim: Disse ainda Aitófel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei. Fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Esse foi o conselho dado por Aitófel, que antes fora conselheiro de Davi, a Absalão. Ele nem precisaria sair para a batalha. Ficaria se deleitando com as esposas e concubinas do rei Davi, enquanto Aitófel sairia no encalço de seu pai. E a Bíblia diz que isso agradou a Absalão e aos anciãos, embora tenha prevalecido o conselho de Uzai, como narrado a partir do verso 7. Uzai era amigo de Davi, e sua volta despertara dúvida em Absalão. Mas ele voltara a Jerusalém por ordem do rei, justamente para ser seu informante e lhe repassar informações. E a Bíblia diz que Absalão acabou pedindo a opinião de Uzai, o qual habilidosamente lhe disse que o plano de Aitófel naquele caso não era bom, passando a relembrar a Absalão sobre a valentia e a astúcia do rei e que ele deveria estar de tocaia em algum lugar, aconselhando a Absalão que reunisse homens de todo Israel e que a batalha fosse bem preparada para evitar a derrota. E isso aconteceu porque Deus ouviu a oração de Davi narrada no capítulo 15 para fazer fracassar o conselho de Aitófel, estando escrito no versículo 14 do capítulo 17 que o Senhor ordenara que fosse dissipado o bom conselho de Aitófel para que o mal sobreviesse contra Absalão. Mais adiante, no capítulo 18, vemos a preparação do exército de Davi saindo para a batalha contra Absalão, tendo Davi ordenado a Joabe, a Absai e a Itai, no versículo 5: Tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Abstraindo o que aconteceu na sequência, em que Joabe descumpre a ordem do rei e traspassa o coração de Absalão quando o encontraram pendurado pela cabeça num carvalho, vemos duas circunstâncias totalmente diferentes. Enquanto Absalão buscava matar a seu pai, aceitando como boa a orientação de Aitófel de que mataria apenas o rei, poupando o restante do exército, a palavra de Deus faz ressaltar a ordem de Davi, a qual é diametralmente oposta, pois ordena aos seus 3 capitães para tratarem com brandura o seu filho Absalão. Meu irmão, minha irmã, a determinação de Davi, com efeito, soava contraditória, pois estava mandando seus homens à guerra contra Absalão com ordem prévia de derrota, já que não deveriam atingi-lo. Na verdade, era uma orientação até suicida, porque seus homens estariam colocando a vida em risco por ele, pelo rei, sem poder vencer o inimigo, pois nas guerras os exércitos se entregam após a morte ou captura do líder. Além disso, Davi estava dizendo, em outras palavras, que seus homens poderiam morrer na batalha, e também matar os outros filhos de Israel, mas que deveriam poupar a vida do líder da rebelião. Tudo isso é verdadeiro, e todas essas interpretações fazem sentido. Mas quem, no lugar de Davi, poderia dizer que agiria diferente? Não temos como alterar a perspectiva da visão de Davi e o sofrimento por que ele passava naquele momento. Apesar de seus erros, do seu pecado e de subitamente estar sendo perseguido de morte por seu próprio filho em dura batalha, o fato de ser pai de Absalão falava mais alto e gritava forte dentro dele. É lógico que ele queria e precisava vencer o exército de Absalão.
e isso implicava em mortes de lado a lado, mas ao mesmo tempo não suportava a ideia de ver o seu filho morto, tanto que ao receber a notícia da sua morte, mais tarde, disse que trocaria de lugar com ele, chorando, lamentando e gritando: "Meu filho Absalão, meu filho, meu filho." E é nessa perspectiva que devemos compreender a orientação de Davi para que seus homens tratassem com brandura ao jovem Absalão. Ele expressava seu amor paternal, que preferia perder a vida e também o trono em vez de perder o filho. No desejo de seu coração de pai, Davi achava que seria possível ao seu exército vencer a batalha e capturar Absalão, trazendo-o vivo. E a partir do versículo 9, a palavra de Deus deixa claro que houve essa possibilidade, pois a cabeça de Absalão havia ficado presa nos galhos de um carvalho e sua montaria passara adiante, ficando ele pendurado entre a árvore e o chão. E ainda estava vivo quando Joabe o encontrou e lhe atirou 3 dardos no coração. Além disso, a maioria dos homens de Absalão haviam morrido na floresta. Mas Joabe desobedeceu à ordem do rei. Matou seu filho, induzindo a que soldados também atirassem nele para parecer que a morte tivesse sido um ato coletivo. E fez isso sem necessidade, pois Absalão não oferecia perigo naquele momento, estando completamente indefeso. E de tudo isso fica um ensinamento para nós. Davi, apesar de tudo, amava seu filho e quis protegê-lo ao dar a ordem de clemência para ele aos seus 3 homens. Absalão, por seu turno, ao julgar bom o plano de Aitófel para matar apenas o rei, demonstrou o desprezo que sentia pelo seu pai e como o ódio havia tomado seu coração. Ele estava em rebelião contra o seu pai, desconsiderando o mandamento do Senhor para os filhos, escrito em Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E este é o único mandamento que vem acompanhado de promessas, que são: para que tudo te vá bem e para que os seus dias se prolonguem na terra. E esse mandamento é rememorado por Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 7. O princípio da honra é incondicional, porque Jesus não diz que apenas os pais bons, justos, amorosos e de boa fama devem ser honrados, já que não há nenhuma ressalva quanto a isso. E Absalão, quando se deitou com as concubinas do rei, já havia praticado outro ato de desonra a seu pai, sendo que as falhas e o pecado de Davi não afastavam o seu dever de filho de honrar a seu pai e de ter consideração por ele, porque essa é a vontade de Deus. Davi e Absalão são o exemplo de como não deve ser o relacionamento entre pai e filho. Davi tinha várias mulheres e vários filhos. Era homem ocupadíssimo e foi vitorioso nas guerras, nas batalhas e como rei. Mas, embora amasse seus filhos, fracassou como pai. Ele foi omisso com o erro de Amnon, não conseguiu proteger e honrar sua filha Tamar e não teve discernimento para superar as diferenças com Absalão e para fazer o acertamento com ele. E a Bíblia narra como a mágoa e o rancor foram crescendo no coração de Absalão devido à ausência e à omissão do pai. Isso é alerta para nós, pais, e também para os filhos. Na convivência diária, é fatal que haja discordância, atitudes erradas e até enfrentamentos, porque cada um tem uma história, uma personalidade e variados pontos de vista sobre pessoas, fatos e coisas. E como Davi, podemos trazer marcas de abandono, de humilhação e de rejeição que ainda não foram curadas e que podem provocar em nós reações e comportamento
que repercutirão negativamente no nosso relacionamento com nossos filhos. Por isso, se houve erro ou excesso da parte de um ou do outro em casa, se aconteceu o julgamento equivocado de alguém, ou se aconteceu algum fato que esteja trazendo oposição entre pais e filhos, é hora de parar e de buscar o entendimento, antes que a malignidade cresça e a raiz da amargura tome o coração de um ou de outro. O pai e a mãe são mais velhos e é esperado que tenham mais sabedoria de vida e mais sabedoria no Senhor em relação aos filhos que são mais novos. Pais, assim como é dever dos filhos honrar pai e mãe, em Efésios capítulo 6, o Senhor também admoesta os pais: não provoqueis vossos filhos à ira. Então, não deixem que as desavenças tomem corpo na sua casa. Identifiquem o problema e busquem o acertamento. Se erraram com seus filhos, reconheçam o seu erro e peçam perdão. Se o desacerto e a desobediência vêm do filho, levem-no com carinho e sem humilhação a repensar o seu ato, sempre com vistas à reconciliação e a uma mudança de comportamento, de direção e de procedimento, para que a ruína e a tragédia não venham destruir a sua casa, como vimos acontecer com Davi e Absalão. Ambos colheram os frutos dos seus pecados, tendo Absalão colhido o fruto da morte, porque o seu caminho perverso não obteve a aprovação da parte de Deus. E pelos atos de rebeldia e de desonra a seu pai, nada lhe foi bem, e seus dias foram abreviados na terra. O Senhor esteja conosco e tenha misericórdia de nós. Amém.